Então, no versículo 6, diz que Jesus nos fez reis e sacerdotes. O rei, o que o rei faz? O rei governa. O que o sacerdote faz? O sacerdote ministra. Em toda a história, irmãos, da humanidade no passado, a humanidade sempre esteve debaixo, vamos dizer assim, da tutela de um rei e de um sacerdote. Mas você sabia que Deus nunca quis isso? Não era a vontade de Deus, porque Deus sempre queria ser somente Ele o rei, porque Ele é o rei, e somente Ele o sacerdote. Mas a humanidade sempre se viu necessário estar apegado a alguém, mas isso nunca foi do agrado de Deus. Aí o povo clamou e pediu um rei, e Deus, de tanto eles insistir, Deus queria que eles entendessem que Ele é o nosso rei, amém? Mas o povo insistiu, e Deus falou, então tá bom, então vocês vão ter um rei. Aonde Ele deu o primeiro rei, quem lembra quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Mas pela insistência do povo, aí Deus deu o rei. E sempre com o rei andava quem? O sacerdote. O rei governa, o sacerdote ministra para o povo. Então, nunca foi a vontade de Deus isso. Mas o povo sempre foi místico. O ser humano até hoje é místico. Sempre faz de um pastor o seu rei. Sempre faz de uma igreja a sua idolatria. Às vezes a gente fala de outros irmãos. A gente fala assim, não vou falar aqui de nome de religião, porque senão vai dar a impressão que denegrir a imagem de alguém não é o nosso propósito. Mas a pessoa fala assim, os irmãos de outra tal religião, eles são idólatras, porque eles adoram imagem, eles adoram deuses de gesso, de pau, de pedra. Não é verdade? Isso é verdade. Só que muitos evangélicos também têm idolatria, porque eles idolatram muitas vezes pastores, idolatram igrejas. A minha igreja é melhor. O meu, você não conhece o pastor que me batizou. Isso é idolatria do mesmo jeito. Nós somos só servos, amém? Eu estou aqui há 10 anos, um dia eu vou embora, Deus vai trazer outro, e ele vai ser muito mais abençoado do que eu. E quando ele estiver aqui, você não tem que ficar falando, bom é no tempo do pastor Jorge. No tempo do pastor Jorge, quando acontecer isso, já passou. Agora é outro que vai estar. Então nunca idolatre homem, nunca idolatre pastor. Então você vê que os evangélicos gostam de falar dos outros, né? Fulano, você é idólatra, você tem uma imagem na parede. Mas aquela pessoa idolatra o seu próprio pastor, idolatra outros pastores, ou idolatra a igreja. Tem gente que é assim, como que uma pessoa idolatra a igreja? Minha vida vai mudar quando eu colocar meus pés naquele templo. Quem muda a vida não é o templo. Quem muda a vida, quem é? É Jesus. É o Evangelho de Jesus. Mas por que estou falando isso? Porque o povo sempre, então, foi dependente de reis e de sacerdotes. Até que Jesus veio e morreu na cruz. Então ele se sacrificou, ele foi morto e ele ressuscitou. E no seu sacrifício e na sua ressurreição, aí diz o texto aqui, ele nos fez reis e sacerdotes. Então, já que a humanidade sempre dependia de um rei e de um sacerdote, então Jesus veio para nos fazer tornar independentes. Ontem foi dia do quê? Da independência. Então Jesus vem, se sacrifica, ele ressuscita e ele nos faz independentes, porque agora ele nos mostra que eu sou rei e eu também sou sacerdote, que você é rei, rainha, e você é sacerdote ou sacerdotisa. Quem está entendendo, diga amém. E o que é mesmo o rei? O que o rei faz? O rei governa. Então eu vou governar a minha vida, claro, com a ajuda de quem? Do rei dos reis. Então eu tenho que ter agora uma independência. Eu não posso ser como aquela pessoa que nunca cresce, sempre criança, dependendo dos outros. Então, quando você entende isso, Jesus me fez um rei, então eu vou governar a minha
minha vida. Não vai ser o vício que vai governar a tua vida. Não vai ser uma mágoa que vai governar a tua vida. Não vai ser uma tristeza que vai governar a tua vida. E não vai ser ninguém que vai governar a tua vida. Deus vai te dar sabedoria e entendimento que agora você é o rei. Você é o sacerdote da tua vida e da tua casa. Amém? E você vai ter o governo. Você vai fazer o que você sabe que você precisa fazer com a ajuda dos reis dos reis. Amém? Quem vai assumir isso hoje? Diga amém. Então talvez você até hoje é uma pessoa como no passado, sempre dependente de um outro rei. E esse outro rei, muitas vezes, dependente de um outro rei, o quê? Um pastor, um obreiro, um parente, um colega de trabalho. Não, você tem que olhar para você e falar, não, Jesus me fez um rei. Eu vou governar. Eu vou conquistar. Eu vou tomar posse das minhas bênçãos. Eu vou tomar posse da minha vitória. Eu vou conseguir. Quer dizer, sem independência. Mas ele não fez só rei. Ele fez também o quê? Sacerdote. E o sacerdote faz o quê? O sacerdote ministra. Então, o povo também sempre foi dependente no passado de um sacerdote. Leva um sacrifício para mim. Eles ofereciam um sacrifício para o perdão dos meus pecados. Para isso, para que tudo o sacerdote oferecia um sacrifício. E Jesus vem e ele aboliu tudo isso. Hoje não tem mais sacrifícios. Já foi feito um único sacrifício na cruz. E quem fez e foi bem feito foi quem? Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Então hoje nós não temos que fazer mais nenhum tipo de sacrifício. Então, com isso, ele me fez o sacerdote. Ou seja, então ele me torna também independente. Antigamente eu só vivia da fé dos outros, procurando os sacerdotes para orar por mim, para me ajudar em oração. Não seja errado orarmos uns pelos outros, não. Mas Jesus nos fez independentes. Hoje é o dia de você dar o grito da independência, que você é um rei e você é um sacerdote, que você tem que governar a tua vida e você tem que ministrar a tua própria vida e parar de ser dependente do governo dos outros e parar de ser dependente da ministração dos outros. Quem está entendendo, diga amém. Você vem aqui para aprender isso. O papel do pastor é ensinar isso. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O papel de todo pastor é ensinar que você não depende de mim e de nenhum pastor. Você pode sim tirar uma dúvida, você pode sim pedir ajuda em oração, mas desde que você exerça o teu ministério como sacerdote, que você faça a tua parte, você ore, você repreenda o mal, você expulse o mal, você faça a oração, você faça aquilo que você tem que fazer com Deus. Daí você deixa de ser aquela pessoa dependente dos outros. Como uma criança, ela é dependente até certo tempo. Uma pessoa muitas vezes é criança na fé, aí sim, precisa sim do pastor estar ali ensinando, né? Mas até certo o quê? Até certo ponto. Porque a hora que essa pessoa que deixou de ser criança na fé entra na maturidade espiritual, aí ela já se torna o sacerdote. Esse é o propósito. Você veio aqui para isso. Eu estou aqui para te ensinar isso. Eu não quero fazer como muitos, estou julgando ninguém, mas isso é real. Não se espante com o que eu vou falar, mas tem muitos pastores que ele não ensina isso. Por quê? Porque ele quer que as suas ovelhas fiquem comendo na mão dele. Você só vai ser abençoado depois da minha oração. Isso eles falam. Você só vai ser abençoado quando eu pôr a mão na tua cabeça. Você só vai receber isso quando eu interceder a Deus. Mas só é um único mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Então você não precisa de mim para mediar por você. Você já tem um mediador. Quem é? Jesus. Então, longe de mim ter as ovelhas na palma da minha mão, comendo na palma da minha mão, jamais. Mas infelizmente tem pregadores que gostam. Por quê? Porque ele quer que as ovelhas fiquem presas e dependentes dele. Mas o Evangelho é ensinar que você é livre. Amém?
o Evangelho nos trouxe a liberdade. Como diz lá em Tiago, capítulo 1, a lei da liberdade. Que lei de liberdade é essa? É o Evangelho. Então hoje é dia de você assumir o seu reinado e o seu sacerdócio. Governar e ministrar. Depender da tua fé. Surgiu uma situação, um problema, você não vai ficar pensando, eu vou ligar para o fulano de tal, eu vou ligar para... Não, eu vou orar, eu vou dar uma palavra, eu vou ministrar. E Deus vai me honrar, e Deus vai me usar e me abençoar. Isso quando é para a sua vida. Porque você já parou para pensar, por exemplo, eu como pastor, quem ministra para mim? É claro, a gente tem os nossos líderes, mas eles não estão com a gente o tempo todo. Quem ministra? Já parou para pensar? Quem ministra para mim? Quem dá uma palavra para mim? Quem me ajuda quando eu preciso de oração? Eu sei que tem irmãos que oram por mim, mas quando eu estou com um problema, quem? Tem que ser quem? Eu mesmo. Claro que eu não tenho que ter orgulho de pedir ajuda para um amigo, pastor, uma orientação, uma palavra. Mas eu entendo que Deus me fez o sacerdote e que essa palavra está em mim, e o que eu ensino para você, que eu tenho que viver. Quantas vezes eu me deparo com um problema, estou em casa, em qualquer situação, e surge um problema, e Deus faz eu lembrar, está vendo? Você não pregou para o povo? Agora é hora de você viver. E eu vou e procuro viver, colocar em prática. Então, eu também, e todo pastor tem que assumir que ele é o rei e o sacerdote. Porque quem ministra para mim, quem ministra para nós? Senão aquilo que Deus nos deu para nós colocarmos em prática. Então hoje é dia de você sair. Talvez muitos aqui ainda são crianças, não precisa ainda de um apoio nessa parte. Mas muitos já estão saindo da adolescência, entrando para a fase adulta. Estou falando na parte espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Então chegou a hora de você se tornar o quê? Independente. Pare de depender de pastores. Pare de depender de oração dos outros. Pare de depender. Fulano, tinha uma palavra para mim. Está aqui, ó. Você tem a Bíblia. Quem tem a Bíblia? Quem tem o Espírito Santo? Quem crê que você tem o Espírito Santo? Eu creio, porque se você aceitou Jesus, você tem. Então, Jesus disse: Ele vos guiará em toda a verdade. Quem vai te guiar não sou eu e nenhum outro pastor. Quem vai te guiar é o Espírito Santo que habita em você.